Salve galera, tudo bem? Pessoal, esse aqui é o caiaque Atlas, um caiaque que foi lançado pela Titan pouco tempo atrás. E a gente vai estar trazendo review desse caiaque aqui hoje, mostrando os pontos positivos e os pontos negativos que este caiaque vai apresentar, segundo a minha ótica, sem querer denegrir, depreciar, difamar ou também sem querer promover marca ou produto. Bom galera, vamos começar pelos pontos positivos. Primeiro ponto positivo que eu enxergo no caiaque Atlas é o preço dele. É um caiaque de entrada que possui um preço muito acessível. Eu já vi esse caiaque ser vendido por cerca de R$ 1.700. Se a gente for olhar para o nosso cenário de caiaques, nosso mercado, é um preço bem convidativo, é um preço bastante atrativo e com certeza está dentre os caiaques de pesca com o menor preço do mercado no Brasil hoje. Por isso, o primeiro ponto positivo que eu vejo no caiaque Atlas é o baixo preço que este caiaque oferece. Outro ponto positivo do caiaque Atlas, pessoal, são os compartimentos, a quantidade de compartimentos. Se a gente for olhar toda a construção do caiaque, a gente vai ver que por todo o casco do caiaque a gente vai encontrar compartimentos. A impressão que dá é que a Titan tentou aproveitar ao máximo o espaço do caiaque, colocando compartimentos, colocando porta-trecos, alguns até que não muito funcionais, mas isso não tem como negar. O caiaque vai contar com muitos porta-trecos por toda a extensão dele. Galera, outro ponto positivo desse caiaque, por ser um caiaque de entrada, é um caiaque que possui 2 porta-copos e a gente tem visto aí que os pescadores cada vez mais têm dado importância para porta-copos ou porta-garrafas, como você preferir. E esse caiaque aqui é um caiaque de entrada que possui dois porta-copos. Além disso, ele vai possuir 4 porta-varas, 2 na parte dianteira e 2 na parte traseira. Então a gente consegue ver que é um caiaque que tem compartimentos, tem acessórios, tudo isso dentro de um casco que não é muito grande. Então, mais um ponto positivo para o caiaque Atlas nesse quesito. Quando a gente fala de conforto, esse caiaque também é bastante confortável, e isso se dá por conta dessa cadeira, que é uma cadeira bastante legal. Mas aí pessoal, como eu estava falando, esta cadeira é bastante confortável e ela é a responsável por este caiaque ser confortável, com alguns adendos que vocês vão ver nos pontos negativos. Fato é que esta cadeira, na minha opinião, dos caiaques até R$2.000, é a melhor cadeira do nosso mercado nacional, apesar de eu não ter gostado muito dessa fixação dela direto no casco não, por parafuso. Achei um tanto quanto sem sentido, mas é isso. Outro ponto positivo do caiaque Titan Atlas é o espaço do bagageiro traseiro. É um bagageiro muito grande, pessoal. Para vocês terem uma ideia, eu tenho o caiaque Seaghost 110, que é um caiaque muito maior do que o caiaque Atlas, e o bagageiro dele me pareceu ser maior do que o bagageiro do Seaghost 110. Então isso aqui é um baita ponto positivo para um caiaque que não é de grandes proporções, como é o caiaque Atlas. Em termos de remada, eu não vou colocar nem como ponto positivo, nem como ponto negativo, porque apesar de ser uma remada leve, e tem a obrigação de ser assim, porque o caiaque é pequeno, o caiaque não vai oferecer muito arrasto, é um caiaque leve, é uma remada que não rende. Então, no meu ponto de vista, não é uma remada ruim, não é uma remada que vai deixar a desejar, ao mesmo tempo que também não é uma remada que vai oferecer muita coisa em termos de desempenho. Então, é uma remada mediana, ok, normal. Pessoal, vamos falar então dos pontos negativos do caiaque Atlas. O primeiro ponto negativo desse caiaque é a instabilidade dele. É um caiaque muito instável, com certeza é o caiaque mais instável que eu já naveguei. A sensação de insegurança em determinadas situações é bem grande. E o que me espantou de certa forma é que eu nem estou falando de situações extremas não. Estou falando de situações leves para medianas. Então, estabilidade não é o ponto forte desse caiaque aqui não. Muito pelo contrário. Galera, esse caiaque aqui é um caiaque de borda baixa, tá? Então, você vai ter que tomar um certo cuidado, porque ele vai estar mais propenso a receber água, principalmente água de marola. Aquela água que muitas vezes vem e bate na borda do caiaque e repele, aí só respinga dentro do caiaque. Então, a tendência, dependendo de como for a marola, dependendo de qual posição pegar, de quanto peso tiver no caiaque,
a tendência é que esse caiaque ele vai acabar sofrendo mais com essas entradas de água através de marola. Outro ponto negativo foi a questão do acúmulo de água no bagageiro traseiro. Eu coloquei o meu cesto aqui de pescaria, que eu já estou acostumado a levar há muitos anos comigo, e entrou muita água, cara, muita água mesmo. A gente consegue ver aqui, ó, na parte da polpa desse caiaque, a questão que eu falei com vocês da borda baixa, ó. Ele fica muito próximo da linha da água, muito próximo mesmo. Então, assim, é um acúmulo de água muito grande, tá? Muito grande. Vocês conseguem ver que o bagageiro ele tem pouquíssima profundidade. Então, colocou um pouquinho de peso aqui no bagageiro, já vai acumular muita água. E aí você tem que ter cuidado com o que você vai colocar aqui para não molhar. Outro ponto negativo desse caiaque, o porta-copo, galera. Vou explicar o porquê. Como o caiaque ele tem borda bem baixa, não tem muita profundidade para o porta-copo. Então, aconteceu comigo de estar com um copo aqui e na hora que eu ia dar a remada, o copo ia e tombava. Porque ele fica um pedaço do copo, né? Entenda o que eu tô querendo dizer. Fica muito para fora da base. E aí não tem apoio para segurar. E aí o copo acaba pendulando. Então, assim, tem dois porta-copos, mas acaba tendo essa deficiência aí. E agora que olhando para o porta-copos, tem um outro ponto negativo, que é a questão desse descanso de remo. É um descanso de remo bem deficiente. O próprio elástico aqui, ó. Olha quanta elasticidade tem isso aqui. Então não dá muita pressão para segurar o remo. É um elástico bem fininho, tá? A gente consegue observar aqui, ó. Se vocês olharem para essa alça que vai fazer, ó, a fixação do remo através do elástico, vocês conseguem ver que ela consegue girar aqui, ó, em 360 graus. Quando a gente para olhar para essa alça aqui, ela não consegue. Ela esbarra na borda do caiaque. Justamente porque a Titan fez essa saída de água aqui, ó. Então, essa alça, ela deveria ser um pouquinho mais para o centro do caiaque. E aí daria para ela ficar nessa posição que essa alça aqui se encontra, ó. Como não fica, ele praticamente fica preso mais por essa alça aqui, ó. Porque qualquer coisinha que você faça aqui, já acaba soltando o elástico. E todos esses fatores vão fazer com que o remo, ele fique bem bambo aqui, galera. Fica bem bambo mesmo. É um outro ponto negativo. Galera, mais um ponto negativo do caiaque Atlas, espaço interno. Esse caiaque tem uma deficiência muito grande no espaço interno, por conta de dois fatores. O primeiro fator é que esse terço aqui, ó, do cockpit, do deck que a gente chama do próprio caiaque, por conta desse acessório aqui, ó, desse porta-trecos que invadiu bastante o centro do caiaque, a gente acaba tendo um afunilamento muito grande em direção à proa do caiaque. Isso vai fazer com que o pescador, ele praticamente tem que ficar com as pernas coladas. E a gente vai pegar essa cuba central, que não tem muita funcionalidade, cara. Ela dá um acesso ao casco aqui, mas é um acesso ao casco muito deficiente mesmo. Na minha opinião, seria melhor até que nem tivesse. E juntando todos esses fatores, essa cuba central aqui, que não serve para muita coisa, esses porta-trecos laterais que invadiram bastante o espaço interno do caiaque, o espaço interno para o pescador aqui fica muito limitado. Eu tenho 1,75 m, nem sou muito grande assim, mas senti bastante dificuldade com essa questão do espaço interno do caiaque. Inclusive, navegando em caiaques menores do que o Atlas, a gente consegue se sentir mais confortável nesse sentido de espaço do que o caiaque Atlas, pelo fato de, como eu falei agora há pouco, da Titan ter tentado aproveitar muito o deck do caiaque, o casco, para a colocação de porta-trecos, de compartimentos, e isso reduziu em muito o espaço interno do caiaque Atlas. Outro ponto negativo do caiaque Atlas, pessoal, é o fato dele não contar com alças de manejo. Cara, isso dificulta demais, demais, demais. Ele não vai contar com nenhuma alça de manejo lateral. E o que mais me espantou, cara, ele não vai contar com alça de transporte na parte da popa do caiaque, ó. Ele não tem alça de transporte aqui na parte da popa. Aconteceu de eu precisar pegar com outro amigo e eu fui lá na proa e o brother foi aqui na popa. E ele ficou me perguntando, rapaz, onde que eu seguro aqui, cara? E ele pegou por esse elástico aqui, que não é o ideal a ser feito. Enfim, não tem pegada, cara. Não tem pegada, porque a Titan acabou não colocando alças de transporte e alças de manejo no caiaque. A única alça que o caiaque Atlas vai contar é a alça de transporte na proa
alça rotomoldada, diga-se de passagem, muito boa, mas não tem as alças laterais e também não tem a alça de popa, ponto muito negativo ao meu ver. O último ponto negativo que eu queria destacar, pessoal, é o tracking do caiaque. Tracking bem ruim mesmo. O caiaque roda bastante. É o preço que se paga por um caiaque curto, com uma quilha inexistente e com esse formato de casco. Então, se você valoriza tracking, infelizmente o Atlas ele não vai te oferecer isso. É isso, galera. Eu trouxe aqui para vocês as minhas impressões do caiaque. E você que já tem o caiaque Atlas, deixe sua opinião. O que você concorda, o que você discorda, o que é que você acrescentaria. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só vocês me perguntarem. Forte abraço, fiquem todos com Deus.